E, ó, deixei na mesma telinha que é para a gente ter a sensação de continuidade, tá? Então, ó, só a gente está na guia inserir e eu acabei o bloco passado falando para vocês da referência cruzada, né? Que era exatamente coisas do tipo, para maiores informações, veja a tabela do capítulo 10, não tem essa história? Então, quando você clicasse, puf, lhe posicionava no capítulo 10, perfeito? Era mais ou menos essa estrutura. Aí você diz, Manu, igual a um link. Só que o link ou hiperlink iria chamar outra página web, né? Uma página web. Enquanto que aqui você está navegando dentro do próprio documento. Mas a intenção, a sensação, a ideia é a mesma, tá? Aí nós vamos ter aqui cabeçalho e rodapé. Cabeçalho e rodapé para inserir. Agora sim. Inserir o cabeçalho e o rodapé, perfeito? Lembre-se que lá em arquivo você só configurava a aparição, né? Aqui não, aqui você realmente vai inserir o cabeçalho e o rodapé, tá? Lembrar também que até o Office 2003 isso ficava no menu exibir. Do 2007 para frente, vem para a guia inserir. Cuidado com isso, que isso também é um diferencial para a prova, tá? Aí em seguida, a gente vai poder inserir número de página, caixa de texto, que é aquela caixazinha explicativa que fica sobre o texto, né, fazendo parte do mesmo. Aí você pode inserir aqui partes rápidas, que é o chamado autotexto. Então, suponhamos que todo documento meu eu assine. Aí é um saco você ficar lá digitando, Emanuele, Gouveia, Rolim, né? Então, você pega e coloca isso no autotexto. Quando eu começar a digitar aí ele já, puf, sugere o resto. Entenderam a ideia? Você só aperta Enter. Ele faz isso geralmente com a data. Ele faz isso com aquela frase, excelentíssimo senhor. Você já começou a digitar alguma coisa, excelentíssimo senhor. Quando você começa a ele já sugere o resto, perfeito? Também é aqui que faz isso. Depois a gente vai ter a possibilidade de chamar o Word Art, capitular, que é capitular. Pôs o cursor ali e ia colocar aquela letra bonita de começo de capítulo. Tem gente que copia na internet e cola, né? Podre, tá joia? É aqui que você faz. Aí você vai ter uma novidade bem interessante, que é a linha de assinatura. Se eu vier aqui, e pedir a linha de assinatura, eu posso colocar aqui automaticamente, só um minutinho. E aí agora, ele já colocou a linha de assinatura para mim. Ou seja, acabou-se aquela história de tracinho, 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 né? Podre, tá joia? O que mais que a gente tem? Vamos poder ainda colocar a data e a hora do sistema no seu texto. E podemos aqui, lembrar que existe o equation, tá? Esse equation é um suplemento que ele vem aí no Office para ajudar principalmente quem escreve equação. Tipo, um professor de matemática, como é que ele vai escrever a raiz cúbica de não sei quanto? Não ficaria problemático. Aí o que é que ele faz? Ele vai pegar e vai já oferecer estruturas para essas coisas, tá entendendo? Então, você escrever, por exemplo, um professor de química orgânica. Como é que um professor de química orgânica vai conseguir escrever, né? Aquelas fórmulas e etc. Então, já faz tudo aí, perfeito? Aí, a gente tem aqui símbolo, que é para inserir elementos que não estejam no seu teclado. Como, por exemplo, símbolo de copyright, né? Aí, a gente vai ter a questão do símbolozinho de raio, coraçãozinho, não tem esse tipo de coisa? Pois pronto. Então, você já vai pegar e já vai retirar tudo daqui, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, a gente vai ter layout de página. O que é que você tem que saber daqui? Aqui em layout de página, a gente vai ter tema, configurar página, plano de fundo, parágrafo, organizar. Aí, aprendeu as áreas. Agora, vai estudando cada uma. Primeiro tema. O tema é um conjunto de formatações que você pré-aplica ao texto. Cuidado! Existe aqui uma diferença entre tema e estilo. Lembra do estilo que a gente viu lá em página inicial? Estão lembrados? O estilo é pré-aplicado ao ambiente, enquanto que o tema é aplicado àquele documento ou ao conjunto de documentos que você desejar. Perfeito? Então, se liga nessa diferença, tá? Aí, a gente vai ter aqui configurar página, onde a gente pode configurar as margens, orientação, tudo aquilo que a gente viu lá atrás, tá? O tamanho da página, pode colocar o texto em colunas, tá? Formato jornalístico. E aqui nas quebras, nós vamos ter a quebra de página, que eu já expliquei anteriormente, a quebra de coluna, que eu acabei de explicar,
E a quebra de seção? Seção tem caído muito em prova, tá? O que seria a seção? A seção é cada área independente do seu texto. Por padrão, ele sempre acha que cada página é uma nova seção. Esse é o padrão, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Aqui, na monografia, vamos para a monografia de novo. Você enfrenta determinados problemas. Por exemplo, você tem as 5 primeiras páginas sem numeração. As páginas seguintes com números romanos. As outras com número arábico. Não tem essa história? Não é? Pois bem. Então, como fazer isso? Com quebra de seção. Tem gente que cria um documento para capa, outro documento para as 5 folhas, outro documento, né? Podre. Depois imprime tudo, encaderna e entrega, né? Podre, tá? Então, não. Isso a gente faz com quebra de seção. Então, como é que vai funcionar? Você quer, por exemplo, a partir da 5ª página sem número, né? Então, lá na 5ª página, você põe um cursor e diz que quer criar uma quebra de seção a partir da próxima página. Aí ele vai entender que dali para frente é uma área independente da anterior. Aí você passa mais 7, aí coloca outra quebra de seção. Aí ele vai entender que ali começa uma área independente da anterior, que já era independente da anterior. Então, moral da história, falando de maneira bem grosseira, é como se você tivesse vários documentos dentro de um só. Essa é mais ou menos a intuito, tá? Por quê? Porque em cada seção dessa você pode colocar o cabeçalho que quiser, o rodapé que quiser, formatação de página que quiser. Você pode colocar o tipo de letra que quiser. Então, por exemplo, tem documentos que você vem lendo e aí, de repente, está tudo retrato, né? E aí tem uma folha paisagem. Já aconteceu isso com você? Ou o que é? É exatamente essa ideia de você criar uma quebra de seção antes, outra quebra de seção depois. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter, quebra de seção cai muito, tá? Cuidado. A numeração de linhas, por exemplo, quando você pega uma prova CESP, o texto geralmente não vem com as linhas numeradas, você faz isso aí, tá? E você também tem aqui a questão de hifenizar. Não é infernizar, cuidado, é hifenizar, tá? Ou seja, ensinar o Word a colocar hífen e a separar sílabas. Então, às vezes, você pede para justificar um texto e aí as palavras ficam bem espaçadas na linha. Já aconteceu isso com você? É porque ele não está sabendo separar a sílaba. Aí ele pega a última palavra, joga para a linha de baixo e empurra as demais. Aqui o correto era você pedir para ele hifenizar, porque agora ele aprende a separar sílabas. Aí ele não vai mais espaçar a de baixo, tá entendendo? Ele já sabe que ali ele vai poder alinhar corretamente. Aí você pode colocar a marca d'água, você pode mudar a cor da sua página. Recuo e espaçamento é aquele mesmo que tinha no parágrafo, ele repete aqui. E organizar. Esse organizar já tinha antes nas demais versões do Word. Só que aqui ficava embutido dentro das figuras, das imagens. Então, por exemplo, você tinha uma figura e aí você clicava com o botão direito do mouse e pedia para formatar a imagem. Aí, quando você pedia para formatar a imagem, o que é que ia acontecer? Ele, colocava ali uma figura a mais, tá? Ou melhor, desculpa, ele abria a telinha, a figura a mais, a caixa de diálogo, tá? Para você escolher. Quer a figura na frente e o texto atrás? Quer copiar a figura? Quer a figura atrás e o texto na frente? A figura com o texto ao lado? Lembra que você fazia isso? Pois bem, são as mesmas funcionalidades, só que agora já estão aqui, direto na barra de ferramentas. Não fica melhor? Acho que fica bem mais prático, né? Aí a gente vai ter a guia referência. Referência é tudo que tem vínculo, é tudo que tem ligação. Então, você vai ter aqui, primeiro o índice ou sumário. Qual é a ideia? Mesmo que eu estou vendo você. Colocou lá. Capítulo 1. Pontinho, 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 página 10. Capítulo 2. Pontinho, 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 página 15. Não foi assim, não foi? Podre, tá joia? Aí, resultado, depois vai lá, os pontinhos numa linha, volta, conta os pontinhos. Aí tem gente aí dizendo que eu não contei, não. Eu coloquei uma tabela e escondi as linhas de grade, né? Podre do mesmo jeito, tá certo? Então, aqui, o que é que você tem que fazer? Aqui você vai ter que, simplesmente, de forma bastante prática, você vai ter que
Pronto, fugiu a palavra. Inserir o sumário, tá? Automaticamente. E por quê? Porque agora ele já vai primeiro saber a numeração de página, ele vai saber o texto dos títulos. Se você mudar o texto no título, ele já atualiza no sumário. Se você alterar a página do documento, ele já atualiza no sumário. Já faz tudo automaticamente. Beleza? Aí a gente vai ter as notas. O que é a nota? Eu vou pôr o cursor aqui e vou pedir para inserir uma nota de rodapé, só para você saber o que é. Se situou do que é. Quando eu voltar lá no texto, ele me mostra a numeração, indicando a existência da nota, e quando eu passo o cursor sobre ela, ó, me mostra o texto. Perfeito? O conteúdo da nota, tá? Aí, você tem que saber que existem dois tipos de nota. A nota de fim e a nota de rodapé. A nota de fim é aquela que vem no fim do documento. Eu não sei se você já teve a sorte de pegar, porque eu acho super antididática. Você vai lendo o livro e aí a observação vai lá no fim do documento. Aí você tem que ir lá no fim para ler a observação. Aí volta, aí continua lendo o texto, aí tem outra nota, aí você vai no fim, não é horrível? Quando você volta, você já perdeu o raciocínio, já tem que ler o parágrafo de novo. Não acontece, né? Pronto, isso é a nota de fim. E a nota de rodapé, essa que eu mostrei agora, tá? Aí, perguntinha clássica de prova. A nota de rodapé vem no rodapé? O que é que você acha? A nota de fim vinha no fim do texto, né? E a nota de rodapé vem no rodapé? Não. A nota de rodapé vem no fim da página, acima do rodapé, mas não no rodapé. Porque o que é que você tem que pensar aqui? Rodapé não é o que se repete na parte inferior de todas as páginas? Não é? Então, se a nota de rodapé vier no rodapé, ela vai se repetir. Então, ela não vem no rodapé, ela vem no fim da página, acima do rodapé. Perfeito? Até aqui tudo bem? Beleza. Aí a gente vai ter ainda as citações e bibliografia, que o Word também controla. Aí nós temos a guia correspondência. Essa guia correspondência não tem caído muito em prova, tá? Por quê? Porque essa guia correspondência é para fazer mala direta. Vocês sabem o que é mala direta? Mala direta é aquele tipo de documento que tem um documento principal que se repete e ele é mesclado com uma base de dados. E nessa base de dados, a gente vai ter, por exemplo, nome de cliente, nome de rua, essas coisas, tá certo? Aí, resultado, o que é que vai acontecer? Aqui você vai, nessa guia correspondência, ter a possibilidade de criar o documento principal e de criar a base de dados. E aí, ao término, mesclar, para gerar a sua mala direta, perfeito? Por que eu disse que não tem caída em prova? Porque, primeiro, ninguém manda mais mala direta para ninguém, né? Envelope, etiqueta, ninguém manda mais, manda mailing, né? Vai fazer isso por e-mail, poupe-me. E mesmo que alguém ainda mande mala direta, você vai ter programas próprios para isso. Então, por exemplo, se for uma loja, o programa de controle de cliente dele vai fazer isso. Se for uma empresa, o programa lá de recursos humanos vai fazer isso. Não vai ser o Word, usar o Word para fazer isso, dificilmente, tá? Então, tem caído pouquíssimo em prova, mas saiba do que se trata, ok? Aí a gente vai ter a guia revisão. Nessa guia revisão, a gente pode agora, primeiro, escolher o idioma com o qual vai trabalhar. Aí, de acordo com o idioma selecionado, ele associa o dicionário de sinônimos, tá? Você pode ficar com os dicionários que ele já traz, ou você pode acrescentar seus próprios dicionários. Por exemplo, o Aurélio, desde 2004, já é compatível com o Word. Então, você compra o Aurélio, porque aí ninguém faz pirataria, né? Todo mundo compra, claro. Então, você compra o Aurélio e aí você já pode acessá-lo através do Word sem problemas, tá? Aí aqui, de acordo com o dicionário escolhido, ele vai fazer a correção de ortografia e gramática. Lembrando que eu frisei que é de acordo com o dicionário, porque ele de repente pode lhe informar uma palavra errada sem estar. Ele pode deixar de informar algum erro. Por quê? Porque o dicionário não conhece. Aí você pode acrescentar a palavra ao dicionário, fazendo com que a partir de então ela passe a ser reconhecida ou como um acerto ou como um erro. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí nós vamos ter aqui o comentário. Vou botar o cursor aqui. E se eu pedir para inserir um comentário, veja que ele abre aquela areazinha lateral ali. Percebeu? Aqui, eu gosto muito de comparar com um post-it. Saca post-it? Post-it.
Saca? Pronto. Aquele bloquinho laranja, verde, rosa, choque, etc, né? Pronto. Então, eu gosto de comparar com post-it, por quê? Porque é aquela ideia de ser uma observação. É como se eu fizesse meu texto e enchesse de post-itzinhos com avisos para que eu fosse corrigindo depois. Aí pronto, você põe a observação. Aí veja que o meu post-it ele não faz parte do meu trabalho, né? Eu tiro e coloco na hora que eu quiser. Mesma coisa aqui. Esse comentário ele não faz parte do trabalho. Ele é uma observação, como o próprio nome está falando, um comentário a respeito de uma determinada área do texto. Isso aqui também é muito usado em monografia. Porque hoje em dia, dificilmente você vai fazer uma impressão para entregar para o orientador. Dificilmente, né? Então, hoje vocês vão ficar trocando versões digitais do documento, claro, né? Então, quando você mandar para o seu orientador, ele vai fazer as observações dele. Aí manda para você, aí você corrige, faz suas observações, manda para ele. Então, geralmente se usa o comentário para isso. Aí você pode botar o seu de uma cor, o dele de outra, por aí vai, tá? Outra pergunta clássica de prova sobre isso é se os comentários são impressos. Deixa-me só beber aqui um golezinho de água. Aí lembrar que, por padrão, os comentários não são impressos, tá certo? Se você quiser, você pode alterar a configuração para imprimir. Mas, por padrão, eles não são impressos, perfeito? Aí a gente vai ter aqui o controle de alterações. Qual é a ideia? Quando você tem mais de um usuário, tá? Mais de dono, não gosto da palavra dono, um usuário mesmo, no mesmo documento. Então, suponhamos que tem um arquivo, que aí várias pessoas, vários usuários estão trabalhando nesse arquivo. Então, aqui você pode fazer esse controle de alterações. Existiria um usuário aí com a permissão maior, né? Que seria, suponhamos, aí o dono do documento, vamos assim dizer. E aí ele pode dizer o que aceita e rejeita das alterações realizadas, para evitar que o trabalho de um sobreponha o do outro. Entendeu a ideia? Esse é o intuito da funcionalidade, tá? E aqui em restringir edição, para você colocar senhas e delimitar permissões de usuários e etc. Aí nós vamos ter a guia exibição. Aqui nós podemos alterar os modos de exibição. Sempre o layout de impressão, que é o padrão. Pode exibir o documento na tela inteira. Pode trazer como layout da web, que aí ele aparece como se fosse uma páginazinha web, tá? Se ele fosse transformado em página web, você já teria uma prévia de como ele apareceria. Pode também colocar em estrutura de tópicos ou ainda na forma de rascunho, tá? Lembrar que aqui você pode trabalhar a visualização do documento. Você pode criar uma nova janela. Qual é a ideia de nova janela? Veja que aqui eu só tenho um documento do Word, você percebeu? Quando eu pedi aqui nova janela, ele criou outra janela com o mesmo documento. Documento 1, documento 1, 2, tá? Para quê? Porque eu posso posicionar aqui na parte que eu estou lendo e aqui no outro eu posiciono onde eu estou digitando. Então, estou digitando aqui. Ah, como era aquilo mesmo? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, era assim. Aí vai lá e digita. Entenderam a ideia? Para quê? Só para não ter que estar rolando a tela. Só por isso. Perfeito? Só para não rolar a tela. Agora, observe que é o mesmo documento. Então, aqui a pegadinha é se ele perguntar se salvar tudo. Ou melhor, se quando você salva, salva tudo, tá? Aí, se for tudo no sentido de todo o conteúdo, tá correto. Agora, se for tudo no sentido de 2 documentos, aí tá errado. Porque é um documento só, aberto 2 vezes. Lembra disso, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, olha só, agora a gente vai ter aqui, vou fechar um, tá? Aí a gente vai ter aqui dividir. Quando eu peço para dividir, você viu que criou essa barra aí no meio? Onde eu clicar, ele divide a tela. Ó. É a mesma intenção do anterior, só que agora na mesma tela. Percebeu? Então, a mesma ideia de você visualizar concomitantemente partes diferentes do documento, tá? Só que agora na própria tela. Mais fácil ainda. Perfeito? Até aqui tudo bem? Vou fechar, tá? Aí agora... Eita! Foi mal, gente. Que burrice. Mas já estava no finzinho. Aí agora eu ia só mostrar a vocês que existe a macro. O que é a macro?
Quando você clica no menu desse, quando você clica numa figurinha, não realiza uma determinada tarefa, não é? Mas a gente aprendeu que o computador é burro. Ele só processa os dados se existir a regra. Lembra disso? Pois bem, então a regra, a programação existente por trás desses botões, por trás desses menus, é exatamente o que a gente chama de macro. Aí, resultado, o usuário pode criar suas próprias macros ou alterar as que já existem, tá certo? Então, você pode alterar a sua própria macro, ou então, criar a sua própria macro, melhor falando, ou então, alterar as que já existem, tá? Até aqui tudo bem? Aí, olha só, o que é que vai acontecer aqui? Você pode, por exemplo, criar um botãozinho com a sua foto. E aí, quando você pegar e clicar, chamar seu currículo, por exemplo, pode fazer isso, tá joia? Você pode também criar, alterar o que já tem. Então, você pode, por exemplo, apertar imprimir, aí ao invés de imprimir uma cópia, imprimir 30. Pode, tá joia? Aí, você pode aqui, nesse caso, salvar. Aí, quando a pessoa apertar em salvar, ao invés de salvar, apaga. Pode, a pessoa pode fazer essas maldades sim, tá? E o que é importante para você? Saber que quando você faz isso, na verdade, você está criando o chamado vírus de macro. Vocês já ouviram falar? Pois bem, é exatamente isso, tá certo? Então, aqui você cria o chamado vírus de macro, tá? Então, muito cuidado com isso, para que você saiba que aqui você só vai poder, isso cai bastante em prova, tá? E aí você já pode afirmar, que muita gente às vezes chega e diz, Manu, meu computador tá doido, meu Word tá doido, eu peço para fazer uma coisa, faz outra e pá, ou o que é? Pode ser exatamente isso, um vírus de macro, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza. Aí, o que é que você vai ter que saber daqui? Aqui agora, nós acabamos de acabar o Word 2010. Aí, agora, nós vamos começar a estudar o Excel, tá certo? Quando a gente fala em Excel, eu estou ouvindo vocês, né? Então, ó, saibam que realmente o Excel é um programa muito poderoso, é fato. Mas a parte poderosa dele é o chamado Excel avançado. Já ouviu falar? Não cai para você. O que cai para você é a parte extremamente simples do Excel. Então, não tem que fazer... Pelo contrário, você vai ficar, a partir da aula de hoje, desejando que caia Excel na prova, tá certo? Para quê? Para você já matar aquela parte da questão. Então, esse Excel avançado, ele exige uma noção de programação. Por isso que não costuma cair para vocês ainda, tá certo? É bom passar logo, porque vai que piora, né? Mas, bem, então aqui, ó, no Excel, primeira coisa que você tem que corrigir. A gente tem mania de dizer, ei, abra aí uma planilhazinha para mim, não tem essa história? Ei, abra aí uma planilhazinha para mim. Tá errado. Não é uma planilha que você vai abrir. O arquivo no Excel é uma pasta de trabalho, tá certo? Desculpa, deixa eu beber uma águazinha. Então, o arquivo no Excel é a pasta de trabalho. E a pasta de trabalho vai ser formada por planilhas. A priori, ela é aberta com 3 planilhas, tá? Mas você pode acrescentar planilhas na medida em que você desejar, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, nós temos aqui em cima, como no Word, a barra de título, em seguida as guias ou menus, aqui embaixo a barra de fórmula, que a gente vai aprender para que serve, aqui embaixo a guia das planilhas. A planilha com a qual você está trabalhando vai ficar com o nomezinho aqui, ó, ressaltado. Cada planilha vai ser formada pelas linhas que são numeradas e pelas colunas que são representadas pelas letras. A interseção da linha com a coluna forma a célula. Aqui, por exemplo, a gente vai ter a célula A1. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Aí, nós temos alguns tipos de dados no seu Excel. Nós temos o dado do tipo texto, o dado do tipo número, o dado do tipo data e hora, tá? Por padrão,
O texto é alinhado à esquerda. Desculpa. À esquerda da célula. Desculpa. Deixa eu beber água de novo. Então, por padrão, o texto é alinhado à esquerda da célula. E o número e a data e hora alinhado à direita, perfeito? Seguindo esse princípio, desculpa, quantos números tem aí nessa planilha? Quantos números? Um só. Qual a pegadinha aqui? Ó, 12.5 não é número, é texto. Não está alinhado à esquerda? O que é que você tem que saber? Eu tenho que desengasgar, né? Mas, ó, lembrar que o separador de decimal para o Excel, por padrão, é a vírgula. O ponto é separador de milhar. Então, aqui, 12.5, ele está entendendo como texto. Agora, se eu tentar pôr 12.500, agora ele entende como número, ó. Porque o ponto é separador de milhar para ele, e não de decimal. Agora, se eu tentar botar aqui 12.5, agora ele entendeu como texto. Entenderam isso? Então, moral da história para vocês. Por padrão, alinhou à esquerda, texto. Não importa o que está escrito ali, é texto. E se por padrão alinhar à direita, aí você já sabe que é um número ou uma data e hora. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter aqui ainda a ideia de que se eu digitar aqui, viu que ele sobrepôs, não é? As células adjacentes. Agora, veja que está digitado aqui em A7. Se eu precisar usar B7, aí ele vai esconder. Notou? Mas olha só, agora aqui, ó, em A7, eu posso ver tudo, basta puxar aqui, quando se transforma nessa cruzinha, ou então dar 2 cliques, que é o chamado autoajustar. Perfeito? Até aqui tudo bem? Agora, olha só, se aparecer numa célula só jogo da velha assim não é erro. Ali é um número ou uma data e hora cujo conteúdo é maior do que o espaço físico destinado para ele, tá? Agora, se você colocar aqui jogo da velha, pronto, jogo da velha e um texto, aí agora é erro. Aqui, por exemplo, ele está dizendo, amiga, você quer dividir por 0? Como é que vai dividir por 0? Né? Então, resultado. Aqui, o que é que vai acontecer? Aqui você vai ter, ó, essa interrogação aí do lado, interrogação não, desculpa, essa exclamação é exatamente informando que você vai ter, nesse caso específico, tá? Uma ferramenta chamada auditoria de fórmulas, que é para te ajudar a encontrar os erros nas células, tá? Então, aqui, o que vai... Nas células não, desculpa, nas fórmulas, tá? Então, aqui, por exemplo, fica bestinha porque é uma fórmula simples, né? Estou dividindo por 0, o erro é bem evidente. Mas e se você estiver tentando calcular o desvio padrão, não sei das quantas, blá, 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 né? Aí, para uma fórmula mais complexa, esse tipo de ferramenta é bem interessante, porque aí ela vai passo a passo com você na fórmula, tentando encontrar a falha, tentando encontrar o erro. Então, bem legal, tá? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí a gente vai ter ainda aqui, agora, os menus, tá? Lembrando que, graças ao bom Deus, os menus são parecidos com o do Word. Por que eu disse graças ao bom Deus? Porque já pensou se fosse tudo diferente? Ninguém merece, né? Então, se fosse tudo diferente, ia ser o. Perfeito? Então, aqui eles são parecidos. Aprendeu para o Word, já é meio caminho andado aí para o Excel. Perfeito? Então, o menu arquivo é exatamente igual ao do Word. No menu página inicial, você vai ter as áreas. Área de transferência, fonte, alinhamento, número, estilo, célula e edição. Já sabe, né? Depois que aprende cada área, aí começa a explodir individualmente. Perfeito? Então, primeiro, a parte área de transferência, que é igual ao do Word, tá? As áreas fonte, alinhamento e número chamam a mesma caixa de diálogo, que é a caixa de diálogo formatar células, cada um com sua respectiva guia ativada. Então, se eu clicar aqui em fonte, ele chama formatar célula, só que com a guia fonte ativada. Se eu clicar aqui em alinhamento, a mesma
a mesma caixa de diálogo com a guia alinhamento ativada. E se eu clicar em número, a mesma caixa de diálogo com a guia número ativada, tá certo? Então, os três chamam a mesma caixa de diálogo, cada um com sua respectiva guia. Até aqui tudo bem? Então, eu estou acabando o nosso terceiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta com o quarto bloco e aí continua o Excel, ok? Até lá então, gente. Tchauzinho.